paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, esse é o canal Arauto da Palavra de Deus e se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal e compartilhe e ative o sininho das notificações para você estar recebendo os vídeos que sucederão, tá bom? Nós estamos no estudo do Apocalipse e hoje nós vamos continuar. Nós lemos Apocalipse 9, que foi o estudo do vídeo passado, e hoje nós vamos continuar aí o estudo do Apocalipse, né? Nós lemos sobre a quinta e a sexta trombeta, né? A quinta e a sexta trombeta. Só recapitulando aqui, e nós vamos então continuar aqui no capítulo 10, tá bom? Nós vamos orar agora. Chame a sua família para a gente participar desse estudo, tá? Que vai ser de grande valia para a vida espiritual nas nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar mais um vídeo. Pai querido, eu peço a tua bênção a todos que estão inscritos nesse canal, aqueles que também não são inscritos, que possivelmente irão se inscrever, aqueles que estão divulgando, compartilhando, Pai, visualizando, eu peço a tua bênção. Pai querido, vou falar mais uma vez da tua palavra, aonde estamos estudando o livro do Apocalipse. Senhor, eu peço que o Senhor nos abra o entendimento deles, para que possam entender, absorver e guardar a tua palavra, meu Deus. Pai querido, e que esta palavra, Senhor, sirva de alimento para as vossas almas e para a minha também. Isto eu te peço em nome de Jesus, Pai, que vive e reina para todo sempre. Amém. Pois muito bem, continuando aqui, abra a tua Bíblia aí, pegue a tua Bíblia, né, para acompanhar comigo, ou apenas depois você compartilha o vídeo e assiste. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, que eu estarei respondendo no tempo oportuno. Capítulo 10 do livro do Apocalipse, vamos ler. O título da leitura diz assim: é comido por João, o apóstolo, um livrinho trazido do céu, ok? E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Nada mais esse anjo que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Seu rosto como o sol e os pés como coluna de fogo, aí tipifica a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Lógico, Jesus, né? E clamou com grande voz, como brama o leão. Como quando brama um leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, né? Olha que interessante, tem os 7 Espíritos de Deus e tem os 7 trovões, que são estudos que nós vamos fazer posteriormente. E sendo ouvida os 7 trovões e as suas vozes, eu ia escrevê-las e ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Um mistério aqui, vamos dar uma parada aqui, um mistério aqui. O livro do Apocalipse, João escreveu todo ele, mas quando João ouve a voz dos 7 trovões, né, o Senhor fala para ele selar e não escrever isto, e não divulgar. Então é um mistério que há de ser revelado só na eternidade. Continuando aí. E não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Que demora seria esta? A demora, não haveria mais demora para que se acontecesse aí o juízo do trono branco, que é uns capítulos à frente que nós vamos chegar lá. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, falta uma trombeta ainda, tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então tem um segredo de Deus a cumprir, isso quando soar a 7ª trombeta,
que Deus havia revelado aos servos e os profetas, entendeu? E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Pois muito bem, vamos dar uma parada aí. O que é esse livro? Nada mais é do que a palavra de Deus revelada ao apóstolo João. A palavra de Deus, ela é doce como mel. Está escrito que a palavra de Deus é como o licor dos favos de mel. Ela é pura, ela é doce ao paladar. Só que a palavra de Deus, para fazer um efeito na nossa vida, muitas vezes ela se torna amarga. Para que esse amargor da palavra de Deus venha estruturar e venha nos capacitar e aumentar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e nos deixar fortalecido. Que a palavra de Deus ela é um fortificante, ela é uma vitamina para aqueles que creem em Jesus. Toda vez que você lê a palavra de Deus, que você medita nela, você está se fortificando, ou seja, o Espírito Santo de Deus está te dando uma injeção de ânimo espiritual para você continuar caminhando sem desanimar na fé e sem negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o capítulo de número 11, as duas testemunhas. Teve um inscrito do meu canal, aliás, que fez a pergunta se eram 144 mil das 12 tribos de Israel, 12 vezes 12, 144, se eram eles que iam pregar durante o período da grande tribulação. Nós vamos ver agora as duas testemunhas da qual eu falei, eu respondi lá a minha inscrita no canal, tá bom? Capítulo 11 do livro do Apocalipse. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra, do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer o mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar os céus, olha que interessante, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. Vamos dar uma parada aí. Olha que interessante. Quando Deus ordenou a Moisés que tirasse o povo do Egito, e Faraó endureceu o coração, não respeitando o pedido de Deus, Deus deu autoridade a Moisés para proferir as pragas sobre o Egito. E uma das pragas foi transformar as águas em sangue, tá? E no Antigo Testamento, no livro propriamente dos Reis, fala de Elias. Elias orou por 3 anos e meio e não choveu sobre a terra, tá? Vamos continuando aí, vamos entender aí. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, quer dizer, Satanás, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros, os quais habitam na terra,
se regozijarão sobre ele, se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto os dois profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Vamos dar uma parada aqui. Alguns estudiosos da palavra de Deus, principalmente do livro de Apocalipse, que esse estudo chama-se escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, alguns historiadores, estudiosos, dizem que essas duas testemunhas é Moisés e Elias, né? Mas no meu modo de pensar, a Bíblia diz que essas duas testemunhas serão mortas, né? O homem não morre duas vezes, né? O homem morre, diz a Bíblia que está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo após disso o juízo. E se nós olharmos na história, Moisés morreu. Então eu descarto a possibilidade que uma dessas testemunhas seja Moisés, haja visto que ele morreu, né, e Deus o sepultou, e nunca acharam o corpo de Moisés. Justamente Deus o sepultou para que os judeus não achassem o corpo e fizessem uma imagem e adorassem Moisés como Deus, né? Então eu descarto a possibilidade de ser Moisés. Qual que é a minha visão e o meu entendimento nesse texto? Para mim, as duas testemunhas será Elias, porque Elias orou e não choveu sobre a terra, e depois Elias orou e choveu. E o outro homem na Bíblia que não morreu, que Deus o transladar, ou seja, Deus arrebatou para ele, foi Enoque. Então esses dois homens, Elias e Enoque, não provaram a morte, né? Elias foi um redemoinho de um carro de fogo, né? O separou e um redemoinho levou Elias para o céu. Moisés foi morto. Enoque não, Enoque também foi transladado, foi levado para o céu. Então, na minha lógica, no meu modo de pensar, essas duas testemunhas está escrito aqui que serão mortas e seus corpos ficarão na praça e não será permitido que ninguém os toque, né? Então, para mim, essas duas testemunhas que estarão pregando o evangelho será Enoque e Elias, tá bom? E aqui está escrito que depois da morte dele, as pessoas irão se presentear, as pessoas que ficarem aqui na grande tribulação, irão se presentear, né? Estarão alegres com as suas mortes, porque através do evangelho eles atormentaram a terra, ok? Vamos continuar aí. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, né? Já li aí. O versículo 9. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitavam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presente uns para os outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus, olha que interessante, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Então eles ressuscitarão. Essas duas testemunhas morrerão por causa do evangelho e ressuscitarão. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado aí o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então nós falamos do primeiro ai, que foi os gafanhotos, que tem rosto de homem, cabelo comprido, dente de leão, corpo de cavalo e cauda de escorpião. Esse aí foi o segundo ai. O primeiro ai foi a abertura dos selos, que foram os 4 cavaleiros lá do Apocalipse, né? A abertura dos 7 selos. O segundo ai foi as trombetas, né? E o terceiro ai breve virá. Eu quero que você medita nesse texto, tá? Se você tiver alguma dúvida e você tiver alguma ideia, tá? Eu estou aqui para aprender também. Se tiver alguma ideia e você tiver uma explicação, que nós não vamos debater a Bíblia, nós vamos aprender junto à Bíblia. Se você tiver alguma outra explicação sobre essas duas testemunhas, você comenta no canal, que eu estarei analisando e estarei respondendo a sua pergunta, tá? E sugestão também eu aceito. Se você tiver alguma sugestão para dar sobre esse capítulo de número 11,
né, das duas testemunhas do Apocalipse, eu estarei aberto a ouvir, né, a ver o seu comentário e aprender com você também. Nós vamos para a sétima trombeta, né? Vamos para a sétima trombeta para encerrar esse vídeo, tá? Essa é a última trombeta dos flagelos de Deus sobre a humanidade. Aliás, não sobre a humanidade toda, que uma grande porcentagem, milhões e milhões de milhares da humanidade serão salvos por Jesus, serão arrebatados. É os ímpios e aqueles que não adorarem a Deus, que não quiserem reconhecer o poderio de Deus, que ficarão, tá? Na grande tribulação. Então essas trombetas, os 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, esses flagelos serão aplicados sobre aqueles que não quiserem, né, reconhecer o poderio de Deus e a divindade, a morte, a vida e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A sétima trombeta, capítulo de número 11 e versículo 15, para encerrarmos esse vídeo. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, lembra que eu te falei? 12 representando a lei e 12 representando a graça, que é os 12 apóstolos. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Muito bem, isso aí foi a sétima trombeta, né? Já estudamos sobre os ais. Se eu tiver alguma dúvida, depois você pergunta para mim. E eu quero que você convide a sua família, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais, convide seus amigos, né? Convide a sua família para aprender sobre o Apocalipse, né? Para aprender sobre esse livro tão maravilhoso que nos prepara para o advento do Messias, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo já veio, já deu a sua vida em favor da humanidade. Ele foi morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e depois de ressuscitado, ele ficou 40 dias com os seus discípulos. Depois ele mandou no Atos dos Apóstolos, se você ler, ele mandou a promessa do Espírito Santo, para que o Espírito Santo auxiliasse, ajudasse e fortalecesse a igreja durante a vida da igreja aqui na terra. Esse período que estamos vivendo chama período da graça, plenitude dos tempos, e a porta da graça vai se fechar. Então esse livro, ele nos prepara e ele nos deixa avisados e alerta para a grande vinda do Senhor Jesus Cristo. A próxima vez, agora que o Senhor Jesus vem, ele não virá e não pisará mais essa terra, mas ele virá e arrebatar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, ok? Compartilha, divulga, se inscreva nesse canal. Eu vou orar por você e pela sua família agora. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu amigo, pela minha amiga, pelo moço e pela moça que está assistindo, que está acompanhando e que está divulgando a sua palavra nesse canal. Eu peço a tua bênção a todos eles. Eu peço que o Senhor enriqueça eles de sabedoria. Eu peço que o Senhor os guarde, os livre do mal. Pai querido, eu peço que essa tua palavra seja de fortificante, seja de edificação, Pai, e seja de alimento para as vossas almas e para a minha também. Eu peço isso a Ti, meu Deus, a Tua proteção sobre cada família, meu Deus, a Tua bênção sobre cada família, Pai. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.